E aí, rapaziada, beleza? Então, dando continuidade aí aos vídeos de antibióticos, vou falar um pouco sobre os carbapenêmicos, tá? Os carbapenêmicos e eu vou falar um pouco do imipenem, né? O imipenem, né? Que é um dos carbapenêmicos que a gente vai falar. Ele também é como vocês vão ver, também é um beta-lactâmico, mas eu vou falar um pouco, né, sobre ele. Bom, antes disso, como eu sempre faço, eu vou fazer uma revisão das bactérias que a gente tem, né, que são as mais importantes. A gente tem como gram-positivas, que são cocos, os streptococcus, os estafilococcus e o enterococcus. Nas gram-negativas, que são cocos, a gente tem as neisserias e a moraxella. A neisseria, principalmente gonorreae e meningites, que causa gonorreia e a meningite. E a moraxella catarrhalis, eu vou falar um pouco sobre ela hoje, tá? Os bacilos gram-positivos, a gente tem o Clostridium e a Listeria, que eu também vou falar. E os bacilos gram-negativos, a gente tem o Pseudomonas, enterobactérias, como Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Klebsiella e Haemophilus. A gente tem algumas bactérias que não se englobam, né, nessa classificação, que é como, por exemplo, o Mycobacterium, que a gente tem a tuberculose, Mycobacterium tuberculose, leprae, e o Treponema pálido, que é o agente causador da sífilis, né? E a gente tem o Mycoplasma e a Clamídia. A Clamídia também é uma bactéria que causa aí uma doença é, sexualmente transmissível, né? Uma infecção sexualmente transmissível, mas o Mycoplasma e a Clamídia não tem parede, tá? Então não tem como a gente atuar, né? Já que a gente sabe que os beta-lactâmicos eles atuam na parede da célula, né? Com a questão dos peptidoglicanos. Bom, agora falando um pouco das bactérias em si, eu vou falar um pouco sobre as bactérias, algo novo, né? Falar um pouco das bactérias, só uma curiosidade, mas só pra gente ter uma noção do que a gente está falando, tá? Bom, a Moraxella catarrhalis, então, ela é um coco gram-negativo, né? Como a gente pode ver. E ela é muito comum, ela vai causar muito, por exemplo, otite média, uma sinusite, pneumonias pode causar também. E ela é a segunda maior causa de exacerbação de DPOC, tá? Eu falei sobre DPOC em pneumologia, e ela é a segunda maior causa de exacerbação, a Moraxella catarrhalis, tá? Ela só fica atrás do Haemophilus influenza, né? Que a influenza a gente sabe que é o principal fator de exacerbação aí da DPOC. Então a Moraxella ela vai atuar principalmente na cara, né? No rosto, como na parte do ouvido, da otite média, da sinusite, que é em relação aos senos paranasais, pneumonias em alguns casos, já vi vídeo de pneumonia aqui também. E essa é a Moraxella catarrhalis, um coco gram-negativo, né? E aí eu coloquei um pouco do Clostridium e da Listeria, né? Da Listeria, que são bacilos gram-positivos, né? Como a gente pode ver aqui, o Clostridium e a Listeria. O Clostridium e a Listeria, eles são monocitogêneses, tá? São bactérias bacilos gram-positivos, como a gente viu ali no, como posso falar? Na placa lá, né? Na tabela. O Clostridium ele tem uma ação muito mais estomacal, então o Clostridium normalmente está associado com a questão da produção de diarreias, por exemplo, e a listeria produz a listeriose, né? A listeriose é uma infecção bacteriana, que a gente vai falar também sobre ela, não agora, né? Não, porém, nos futuros vídeos aí, nas infecções bacterianas, a listeriose. Bom, agora falando dos carbapenêmicos em si, né? Da classe de medicamentos carbapenêmicos, eles são, que nem eu falei, eles são beta-lactâmicos, junto com a penicilina, que eu já fiz um vídeo, cefalosporinas, que eu já fiz um vídeo, que tem a primeira, a segunda e a terceira geração, e junto com os monolactâmicos. Os monolactâmicos eu pretendo fazer um vídeo posteriormente. Os carbapenêmicos eles são muito usados para bactérias resistentes e multiresistentes, tá? As bactérias que são mais resistentes, a gente pode usar os carbapenêmicos para tentar. Por quê? Porque os carbapenêmicos eles são resistentes às beta-lactamases, né? As beta-lactamases são enzimas das bactérias que conseguem neutralizar o ataque, né, dos beta-lactâmicos. Porém, os carbapenêmicos eles conseguem atuar nessas bactérias, tá? Mesmo que elas tenham beta-lactamases, a maioria delas não resiste aos carbapenêmicos, tá? E que nem eu falei, ele vai, os beta-lactâmicos eles têm uma ação na inibição dos peptidoglicanos. Os peptidoglicanos formam aí a parede celular da célula, né? E por causa da síntese, né, e etc. Então, é assim que atua, né, os beta-lactâmicos. Bom, então, onde vai atuar os beta-lactâmicos? Eles vão atuar em tanto bactérias gram-positivas e gram-negativas. Porque ambas possuem, né, a questão dos números de peptidoglicanos, porém,
as gram-positivas têm mais peptidoglicanos, e esses peptidoglicanos são mais externos, né? E as bactérias gram-negativas têm um número menor de peptidoglicanos e são mais internos, né? Então, a gente tem essa diferença das bactérias gram-positivas e gram-negativas, porém, o carbapenêmico atua nos dois, tá? Bom, e aí como funciona a inibição dos peptidoglicanos? Bom, o peptidoglicano ele é formado pelo ácido murâmico e o ácido glucosamina, né? A junção desses dois forma o peptidoglicano, tá? E aí a gente tem várias etapas. Uma das etapas, que é a última etapa, a gente chama de transpeptidação, que vai formar o peptidoglicano propriamente dito, tá? E a enzima que vai fazer essa transpeptidação, a gente chama ele de peptidoglicano glucossiltransferase, tá? E os peptidoglicanos eles vão atuar na proteína PBP, que é a proteína de ligação à penicilina. Eu falei sobre PBP bastante lá no vídeo de penicilinas, né? Que algumas bactérias são resistentes devido a essa mudança da proteína PBP, né? E agora voltando a falar, algumas bactérias elas conseguem modificar esse PBP, conseguem modificar a proteína de ligação à penicilina, e aí o carbapenêmico não vai conseguir atuar nessas bactérias, né, devido a essa mudança, né, da proteína. Então algumas bactérias conseguem se desenvolver, né, conseguem mudar, né, o PBP e o carbapenêmico não conseguir atuar mais. Não só o carbapenêmico, como qualquer beta-lactâmico, antibiótico. Bom, quais são os carbapenêmicos mais usados? É o imipenem, meropenem e ertapenem. O imipenem, eu vou falar sobre ele hoje, tá? E eu vou fazer um vídeo posteriormente sobre carbapenêmicos, falando sobre o meropenem e o ertapenem, tá? Que são dois outros remédios, né? Dois outros carbapenêmicos, mas que são, né? Que a gente faz também, que são bem usados. Bom, sobre o imipenem, então, o imipenem ele tem um efeito, ele é um carbapenêmico, né, beta-lactâmico, antibiótico, etc. E ele vai atuar, ele é semissintético, né? E ele tem uma coisa diferente do imipenem, é que ele tem um efeito chamado efeito pós-antibiótico. O que é isso? Depois que o imipenem ele é excretado do corpo, ele ainda consegue ele consegue ter uma ação ainda no corpo. Por quê? Porque algumas vezes esse imipenem ele fica no corpo em poucas quantidades. E essas quantidades já é o suficiente para que ele atue, né? Então esse é o efeito pós-antibiótico, tá? Depois que ele é excretado, se ficar um pouquinho dele ainda no corpo, que normalmente fica, ele consegue atuar, tá? O imipenem, ele atua com as bactérias que têm beta-lactamase, igual a maioria dos carbapenêmicos, tá? Porém, a gente tem, por mais que ela seja efetiva contra essas bactérias que têm beta-lactamases, ele infelizmente não consegue lidar com os carbapenemases, né? Então, mesmo assim, tem algumas bactérias que têm esse carbapenemase, que é o Staphylococcus aureus, por exemplo, que inibe, que o imipenem, o ertapenem, etc., o meropenem não consegue atuar. Então, por mais que esse beta-lactamase não seja efetiva, algumas bactérias têm esse carbapenemase, né? E aí ele consegue inibir aí esses carbapenêmicos. Bom, a via de administração do imipenem é somente parenteral, tá? Não tem a questão do oral. Por quê? Porque o ácido gástrico consegue hidrolisar o fármaco, né? Então, quando a gente ingere o imipenem, se a gente ingerisse o imipenem de forma oral, o ácido gástrico já ia hidrolisar e não ia ter efeito nenhum na absorção, né? E normalmente, quando a gente faz essa administração do imipenem de modo parenteral, a gente coloca junto a cilastatina. Por quê? Porque a cilastatina vai ajudar muito na questão da secreção do imipenem, né? Porque o imipenem, ele sozinho, ele pode ser muito agressivo aos rins, né? Essa cilastatina vai ajudar nessa secreção e não vai danar tanto o rim. Principalmente aquelas pessoas, né, que podem ter algum problema, ter algum histórico familiar, né? Então, a gente sempre usa o imipenem junto com a cilastatina para evitar, né, essa questão aí de problemas nos rins futuramente. Bom, a meia-vida do imipenem é de 13 a 25%. Ele consegue atravessar a barreira hematocefálica, tá? Então, ele vai conseguir ter um efeito, por exemplo, meningoencefálico, né? E
isso é a minha vida de 1 hora, mas, que nem eu tinha falado anteriormente, ele tem esse efeito pós-antibiótico. Então, depois que tem essa excreção dele, de imipenem, ele consegue mesmo assim atuar, né? Com essas poucas quantidades que ficam no corpo. Bom, qual vai ser as indicações clínicas do imipenem? Então, vai ser principalmente as infecções que são multiresistentes, tá? Que tem beta-lactamases é, e que não conseguiríamos tratar com algum outro antibiótico, por causa dessa beta-lactamase. Então, a gente vai usar os carbapenêmicos, o imipenem principalmente, para tentar, vamos supor, para tentar ter mais força no nosso tratamento, né? Então, o que pode acontecer então? A gente pode ter nas pneumonias, nas infecções respiratórias, renais, ginecológicas e intraabdominais. Então, infecções em geral, ela atua. Se a gente vê que a bactéria é muito resistente, a gente usa, né, esse carbapenêmico aí, esse MPN, para tentar fazer o tratamento. É isso. Esse é os carbapenêmicos. Falando do imipenem aqui, bem de boa, e eu vou fazer um vídeo sobre meropenem e artepenem, tá?